Paz do Senhor, meus irmãos. Deus vos abençoe poderosamente em Cristo nesta noite. Nós queremos continuar aqui o nosso estudo acerca de Daniel capítulo 7, a visão no sonho que esse homem de Deus teve com 4 animais. Nós falamos o que significa o leão e hoje nós vamos falar o que significa o urso, com 3 costelas na sua boca. Antes, porém, eu gostaria de fazer uma correção. No vídeo de ontem, quando nós falávamos do leão, eu estava olhando ali, eu estava lendo um texto de Salomão com seu filho, Roboão, e na hora de gravar o vídeo eu falei que Belsazar, filho de Nabucodonosor, havia sucedido o reino do pai. E isso não está correto, tá, meus irmãos? Eu quero fazer uma correção aqui. Belsazar é filho de Nabonido e de Nitrox. Esta sim, filha de Nabucodonosor II. Nitrox, filha de Nabucodonosor II, casou-se com um homem chamado Nabonido, e desta união nasceu Belsazar, que era o rei nos dias de Daniel, no capítulo 7 que nós estamos lendo. Tá bom, meus irmãos? Fica a correção aí. Tendo dito isto, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí, entendes o que lês, nos abençoe, nos ajude aí a divulgar o ensino da palavra do Senhor. Tá bom, meus irmãos? Deixe o seu like, assista esse vídeo até o final, comente, que é muito importante, e de preferência compartilhe com outras pessoas. E Deus vai nos abençoar em Cristo Jesus. O texto de hoje, continuando acerca dos animais que Daniel vê na sua visão, no seu sonho, no capítulo 7, versículo 5, está escrito assim: Continuei olhando e vi o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes. E foi-lhe dito: levanta-te e devora muita carne. Então, se você ler esse texto e você passar por cima dele, você vai ficar com uma imagem na tua cabeça de um urso com 3 costelas na boca. E vai ser uma incógnita na tua cabeça, vai gerar uma dúvida, uma curiosidade. No mínimo, uma curiosidade vai surgir na tua cabeça. O que seria? Por que a Bíblia diz um urso com 3 costelas na boca? Então nós vamos decifrar isso aqui agora para a glória do Senhor, tá bom? O urso aqui é a representação de um segundo império. Nós falamos do leão, que representa o império, o antigo império babilônico, sob o comando de Nabucodonosor, e depois passou a sucessão para o rei Belsazar, nos dias de Daniel. A cabeça de ouro da estátua do capítulo 2 de Daniel é a representação do leão com asas do capítulo 7, que é o império babilônico. Quando nós lemos aqui acerca de um urso com 3 costelas na boca, é porque o Império Babilônico, nessa época, já estava começando a dar sinais de que poderia vir a ruir. Então se levantou a antiga Médio-Persa, a antiga Mesopotâmia. Hoje você conhece os medos e persas do passado, são chamados também de a antiga Mesopotâmia. Hoje você os conhece por Irã e Iraque. São os 2 países do Oriente Médio. Irã e Iraque são os medos e os persas da antiguidade, a Mesopotâmia dos tempos de Daniel. Então, quando fala que o urso se levanta de um lado, está dizendo que primeiro se levantou os persas para bater de frente contra o Império Babilônico. E para que eles vencessem o Império Babilônico, eles precisaram fazer uma união com os medos,
com o povo que até então eram inimigos, brigavam, eles se uniram para vencer e derrubar o Império Babilônico. E a partir daí, eles tomaram força, ganharam a batalha, e as 3 costelas que você vê escrito aqui, que esse urso tinha na boca, são exatamente os 3 reinos que detinham mais poder nessa época: o Egito, a Lídia e a própria Babilônia. Então os medos, os persas, os iranianos se uniram aos iraquianos. Na época eram os medo-persas. Era chamado de Média Persa. Eles se uniram, esses 2 povos, e eles bateram contra o Egito, a Lídia e a própria Babilônia, e venceu esses reinos. E daí a palavra devora muita carne. Por quê? Porque eles venceram 3 reinos muito poderosos da época deles. Mas eles venceram. Então as 3 costelas que estão na boca desse urso, que representa os impérios Medo-Persa, é a representação dos países da Lídia, dos reinos da Lídia, do Egito e do Império Babilônico. Os Medo-Persas se levantaram, venceram esses 3 reinos em 555, 56 a.C. Eles venceram e dominaram, passaram a deter o poder no mundo antigo. E ali, logo mais depois na frente, nós vamos ver que vem depois a Grécia e faz guerra contra o Império Medo-Persa e da mesma forma os vence, assumindo o poder do mundo antigo na época. Mas por ora, a representação do urso do capítulo 7, versículo 5 do livro de Daniel, com 3 costelas na boca, é o Império Medo-Persa da Antiguidade, que venceu Babilônia, Egito e Lídia e assumiu o poder no mundo antigo. Amém, meus irmãos? Essa é a explicação do versículo 5, acerca do urso, do capítulo 7 do livro do profeta Daniel. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir, e que Deus vos abençoe poderosamente em Cristo.